Agora Paulo vai explicar por que que não pode. Mas por que que não pode? Existem hoje em dia mulheres até mais qualificadas que homens, que falam melhor, que estudam mais a Bíblia, mulheres que têm uma desenvoltura boa. Por que razão Paulo faz essa proibição? Paulo vai explicar por que não pode. Paulo vai apelar para um argumento teológico, ele vai apelar para a doutrina da criação, a ordem da criação, e vai apelar para a doutrina da queda. Ok? Paulo vai explicar por que não pode. Verso 13. Vamos ver. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ok? Na sua resposta, Paulo mostra que a razão para a mulher não liderar não envolve aspectos culturais, não é por causa da cultura da época. Paulo, na sua resposta, mostra que a razão para a mulher liderar não é machismo. Paulo era machista, misógino, aquele que tem ódio, aversão à mulher. Não tinha a ver com o contexto da época. Isso é do contexto da época, isso era cultural. Não. Paulo, para argumentar por que não pode ordenar as mulheres, Paulo usa um argumento teológico. Ele apela para a ordem, primeiro, para a ordem da criação. E ele vai dizer, por que não pode? Porque primeiro foi formado Adão, o homem veio primeiro, e depois Eva. Paulo vai dizer, porque o governo da igreja se apoia na ordem da criação, assim como Deus fez o homem primeiro, e deu ao homem essas prerrogativas, deu a ele o governo, deu a ele a liderança, deu a ele a autoridade, assim também, no governo da igreja, é o homem que tem essa prerrogativa. Entendeu? Quando Deus cria o homem, ele diz, em Gênesis capítulo 2, verso 15, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias. No 6º dia ele cria o homem. Ele dá ao homem a direção do jardim do Éden, e colocou Adão no jardim para guardar e para lavrar. A liderança, o governo deu ao homem. Gênesis 2,15. No 28, vem a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ok? Homem, governo. Mulher, auxílio. Paulo está se baseando nisso. O homem foi feito para governar. A mulher para apoiar, ajudar. Coadjutora. Essa é a ideia. O verso 19, Gênesis 2,15, Deus dá o governo do Éden para o homem. No verso 19, Deus dá a Adão o direito de nomear animais. Quando cria a mulher, é para auxiliar nisso. Em Gênesis 2, 16, 17, Deus cria uma lei, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque. A mulher não tinha nem nascido ainda, quando ele dá essa ordem, ele dá só para o homem. Em Gênesis 3,6 acontece a queda, a mulher comeu, não aconteceu nada. Quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado entra na terra. Em Gênesis 3,9, quando eles pecaram, Deus vem prestar conta, ele não se dirige à mulher, ele chega no jardim, Adão, onde está? Ele presta conta ao homem. Em Gênesis 3,16 e 17, a mulher recebe a sentença para o pecado só em si mesma, com dores dá lá a luz. O homem, a terra é amaldiçoada, maldita será a terra por tua causa. A maldição não cai só sobre o homem, cai sobre toda a criação. Por quê? Porque o homem era líder. Paulo está se apoiando nisso. O homem foi feito primeiro, o governo da terra, da família e da mulher foi dado ao homem, a ordem de não comer veio para o homem e não para a mulher.
A liderança do jardim, lavrar a terra, guardar o jardim, nomear os animais, foi dada ao homem. E a mulher? Era a sua auxiliar, a sua auxiliadora. É isso que ele está querendo dizer. É por causa da ordem da criação. São ofícios diferentes, são composições diferentes. Eu não criei, eu não formei a mulher para governar, para liderar. Não está na essência, não está no cerne, no DNA dela isso. Eu coloquei isso no homem. Então, quando a mulher governa, ela está ocupando uma posição que não é dela. Uma posição que ela não foi feita para estar. É isso. Quando Deus fez ela, fez para que apoiasse, fez para que auxiliasse, fez para que ajudasse, não fez para que liderasse. E o mesmo princípio é colocado no governo da igreja. Quem vai liderar? Quem Deus criou para ser líder. Quem Deus colocou autoridade, quem Deus deu o governo, e Deus deu ao homem, e não deu à mulher. Em Corinto, ele mostra o mesmo princípio. 1 Coríntios 11, 3, 7, 9, escute. Quero, porém, que saibam que Cristo é a cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo, porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Agora olha lá. Por que é o homem que governa a igreja? Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Deus tirou o pedaço da costela e fez a mulher. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher foi criada por causa do homem. Não é bom que o homem fique só. O que eu faço? Vou criar a mulher por causa da necessidade do homem. Não foi Adão que foi feito por causa de Eva. Eva foi feita por causa de Adão. Então você entende a ordem da criação? Na ordem da criação, a figura masculina é que detém a autoridade, a liderança, o governo da igreja. Paulo está fazendo o que com esse mandamento aqui? As mulheres, ele está proibindo as mulheres de exercer autoridade sobre seus maridos. Assim sendo, elas deveriam usar o véu como um símbolo de submissão à autoridade do homem. Que é uma questão cultural que eu não preciso entrar. Mas Paulo, para explicar essa questão cultural, vai dizer: usem o véu para mostrarem que o homem sem véu é o cabeça, e vocês são submissas a ele. Tá, mas vou te mostrar para onde eu estou chegando. Eu estou aqui provando para vocês porque Paulo não permite que a mulher ensine. Ele vai fazer uso da ordem da criação. Paulo afirma que o oficial, presta atenção, que o oficial, para dirigir a igreja, tem que dirigir primeiro o seu lar. Entendeu? 1 Timóteo, escute, 1 Timóteo 3, 4, 5. Que o bispo, que o pastor governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então Paulo está afirmando aqui os pré-requisitos para liderar a igreja. E um dos pré-requisitos é o quê? Que ele dirija bem o lar. Ok? Então vai, essa recomendação para dirigir bem o lar é para quem? Para o homem ou para a mulher? Quem é o líder do lar? O homem. A mulher submissa a quem? Até as pastoras ou os ministérios que ordenam a mulher entendem que a esposa é submissa ao marido, ok? Até elas entendem que a esposa é submissa ao marido. Então aqui, se Paulo afirma que para dirigir a igreja eu tenho que dirigir bem o lar, quem é responsável por dirigir o lar? O homem ou a mulher? Bom, se eu buscar em toda a Bíblia, está muito claro. A carta de Pedro, as cartas de Paulo, o Antigo Testamento mostra uma submissão da mulher ao homem. Então a responsabilidade de liderar o lar é do homem. Até as pastoras concordam. Agora, elas concordam com isso.
Agora é uma coisa completamente ilógica. Como é que isso pode mudar dentro da igreja? Uma mulher é pastora, na casa dela, ela é submissa ao marido dela, e o marido exerce autoridade, mas quando eles vão para a igreja, é a mulher que lidera ele espiritualmente. Isso é inadmissível, não tem menor cabimento isso. Em casa, ela é submissa ao marido, mas quando os dois vão para a igreja, na igreja ela se torna a líder espiritual do marido. Isso é uma incoerência, não tem cabimento. Então as pastoras que estão me assistindo, você é submissa ao seu marido, ele é o chefe do seu lar. Quando vocês vão para a igreja, você se torna a cabeça dele. Não tem o menor cabimento. Então o texto de Timóteo confirma: o pastorado é exclusivamente masculino, porque se para cuidar da igreja, eu tenho que cuidar bem do meu lar, o cuidado do lar está restrito apenas ao homem, logo o cuidado da igreja também terá que ser restrito só ao homem, porque não pode o homem cuidar da esposa em casa, e a esposa cuidar do homem na igreja, se ela for pastora. Isso é um completo absurdo. Agora Paulo apela para a doutrina da queda. Primeiro ele apelou para a doutrina da criação, para provar por que a mulher não pode governar nem liderar. Primeiro, porque ela foi feita depois, e na ordem da criação o homem sobrepuja ela na liderança. Agora ele vai para a doutrina da queda, verso 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Segundo argumento: por que a mulher não pode liderar? Porque foi Eva quem caiu em pecado, e não Adão. E quando Eva caiu? Quando, tentada pela serpente, tentou exercer autoridade sobre o marido. Ela recebeu os ensinos da serpente. A serpente foi e doutrinou, instruiu ela: é certo que não morrerás. O que ela fez? Pegou esse ensino e aplicou no marido, ensinou o marido, tentou através do ensino conduzir, governar, presidir, ensinar o marido. Foi isso que ela fez. Ela então ordenou, dirigiu, que o marido comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que o marido fez? Obedeceu, comeu. Então o marido caiu e o pecado entrou na terra. É por essa razão Paulo diz: não foi o homem que foi enganado, foi a mulher. E quando ela foi trocar os papéis, aconteceu toda essa desgraça. Então o que aconteceu? Por que Paulo está usando esse argumento? Por que a mulher não pode dirigir? Porque o dia que ela fez isso, a maldição foi lançada sobre a terra. Em vez de seguir, Eva quis dirigir. Eva guiou em vez de ser guiada. E Eva guiou no caminho do pecado, uma vez que deveria ser guiada no caminho da retidão.